Então, pessoal, aqui nessa última experiência, a gente vai verificar as propriedades da força de atrito, tá? Então, para a gente poder falar do atrito cinético, a gente vai precisar falar sobre a regressão quadrática, tá? O que vai acontecer aqui, né, em relação à regressão quadrática? Toda vez que a gente precisa, então, fazer um ajuste de uma série de dados experimentais, a gente tem que utilizar uma regressão que seja adequada para a gente poder tirar informações, né? Se a gente lembrar aqui dessa última experiência que a gente fez da força de arrasto, a gente tinha lá uma expressão que envolvia a velocidade terminal e aqui o seno de θ, que era o ângulo de inclinação do plano, e a gente tinha duas possibilidades, né? Ou a gente teria uma dependência da velocidade com o seno de θ, ou da velocidade ao quadrado com o seno de θ. E aí o que a gente fez foi tentar pegar esses dados experimentais e tentar determinar qual dos dois casos a gente teria a melhor descrição para esse sistema aqui, né? Esse conjunto de pontos. E a gente verificou que era o caso da velocidade ao quadrado, né? Aliás, da velocidade, e não da velocidade ao quadrado. Porque a gente tinha lá o arrasto de Stokes, né? A gente tinha uma esfera que estava se deslocando num fluido, né? Nesse caso aqui, então, a gente não sabe exatamente qual seria o formato da tendência dos pontos. Mas em geral, quando a gente está falando aqui no laboratório, a gente tem algumas informações, né? Se a gente pegar lá um experimento de lei de Hooke, por exemplo, a gente sabe que a expressão teórica é que a força elástica seja igual a uma constante vezes a distensão da mola, que a gente costuma representar por x. E aí, se a gente fizer um gráfico, então, da força em função da distensão da mola, a gente deve obter uma reta, e através dessa reta aqui a gente pode obter o valor dessa constante k, simplesmente fazendo a regressão linear dos pontos, que vai dar um valor de A e um valor de B, e fazendo a identificação, comparando essa expressão aqui com a equação da reta, né? Y igual a B vezes x mais uma constante A. E a gente percebe então que o B deve corresponder à constante da mola e que o nosso A deve ser zero, né? Que a gente pode aqui imaginar que a gente tem um zero somando. Agora, se a gente tiver uma outra situação, por exemplo, uma queda livre, ou qualquer movimento que seja sujeito a uma aceleração constante, a gente sabe que a posição ela evolui com o tempo de uma forma que não é linear, na verdade ela é quadrática. Então, se a gente pegar os dados experimentais, eles vão fazer uma parábola assim. E a gente pode fazer uma regressão parabólica para esse caso aqui. Então, a gente vai determinar a parábola que melhor representa os dados experimentais que a gente tem. Então, se a gente fizer a regressão parabólica, o que a gente vai obter? Uma expressão do tipo a mais b vezes x mais c vezes x ao quadrado. Então, se a gente compara isso com a equação da evolução da posição com o tempo, a gente tem lá x igual a x inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Então a gente percebe aqui por comparação que, sendo a nossa variável do tempo aquilo que vai no eixo horizontal, né? Esse aqui seria o eixo que é representado por x na equação da parábola aqui, né, que está em azul. E aqui o y seria representado pelo x, né? Então esse x aqui, ele representa a posição lá quando a gente tem por exemplo, uma queda livre, né? Então a gente tem aqui um sistema de referência onde a gente tem um eixo x que aponta para baixo. Então esse x seria aqui a posição. Mas quando a gente escreve aqui nessa equação, a gente está se referindo ao eixo horizontal quando a gente fala do eixo x, e aqui quando a gente fala do eixo y, a gente está se referindo ao eixo vertical, né? Então, comparando aqui, a gente percebe que o y corresponde ao x e que o x corresponde ao t. E a gente percebe que a constante c corresponde então à aceleração sobre 2 e a constante b corresponde à velocidade inicial e a constante a corresponde à posição inicial. É claro que se você pegar e fizer um gráfico de ΔX, né, ou seja, o deslocamento, então o teu x0 vai ser zero, né? Então o teu a deve ser compatível com zero, o valor que a gente vai obter. Então existe uma expressão específica para a gente pegar e fazer
essa regressão, né? E essa expressão, ela é a seguinte. A gente tem aqui uma matriz que é formada pelos coeficientes, que são lá, o somatório dos valores de x na quarta, depois aqui outro elemento é somatório dos valores de x ao cubo, somatório dos valores de x, e assim por diante, né? E aí aqui a gente tem um vetor que é formado pelos coeficientes C, B e A, né? Que são os coeficientes que aparecem lá na equação. E aqui do outro lado a gente tem uma expressão que envolve o somatório de xi ao quadrado, vezes yi, o somatório de xi vezes y e o somatório de yi. A solução disso aqui pode ser feita utilizando algum programa que consiga fazer lá uma solução de uma equação matricial como essa, né? Então isso aqui não é, a nossa questão aqui não é calcular isso aqui, né? Fazer isso aqui na mão. A gente sabe que os softwares que fazem regressão quadrática fazem essa conta. Isso daqui, na verdade, está relacionado ao que é conhecido como regressão multilinear, né? Você pode ter lá uma variável y que ela dependa de vários valores de uma maneira linear. Você pode ter uma constante a mais uma constante b vezes um valor x1, mais uma constante c vezes um valor x2, mais uma constante d vezes um valor x3 e assim por diante. E basicamente você está tratando isso como se fossem várias variáveis lineares. E aí, quando você faz uma regressão quadrática, a única coisa que você está fazendo é tratando x ao quadrado como se ele fosse uma coisa completamente independente de x. E aí o resultado consegue ser calculado da mesma maneira, né? Assim como no caso lá da regressão linear, a gente também tem um coeficiente de correlação, e que, claro, ele não é mais o coeficiente de correlação linear, mas ele é um coeficiente de correlação quadrática, e a gente consegue calcular ele e determinar se a gente vai ter algo que se aproxima bem ou mal de uma parábola ideal, né? Então, no experimento que a gente vai fazer aqui, a gente vai precisar usar uma regressão quadrática, porque a gente vai ter um movimento acelerado, por caso cinético, e a gente vai ter um problema específico que a gente não consegue eliminar o valor da velocidade inicial, né? Se a gente pegar e lembrar aqui da expressão para a evolução da posição, a gente tem um V0t aqui. Só que quando a gente faz, por exemplo, queda livre, a gente costuma colocar a bolinha e o sensor imediatamente embaixo da bolinha, para assim que ela começar a se mover, a gente ativar esse sensor. Na verdade, isso aqui também já não funciona direito. Se você pegar e fizer uma regressão quadrática para os dados experimentais que você pega no queda livre, você vai conseguir um valor de aceleração mais próximo de 9,8 se você utilizar a regressão quadrática do que se você fizer linearização assumindo que V0 é zero, tá? Então, mas aqui nesse experimento do equipamento que a gente tem para esse experimento do atrito cinético, a gente não tem como fazer garantir que V0 seja próximo de zero. Então a gente vai ter que tratar essa regressão da maneira mais correta, que é fazer uma regressão quadrática, né? Acho que eu já comentei várias vezes que na verdade a gente costuma utilizar muito a regressão linear porque é fácil de dizer uma reta num gráfico feito à mão, né? A gente pode simplesmente usar uma régua. Agora, se a gente usa um software, não tem por que a gente pegar e fazer sempre uma regressão linear. A gente pode fazer outros tipos de regressão e é o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai pegar lá e aproveitar que o Excel lá, o LibreOffice, eles têm essa opção e a gente vai fazer então uma regressão quadrática. Se vocês olharem lá na hora de fazer o gráfico, uma das questões inclusive vai ser relacionada a isso, vocês vão precisar colocar a curva da regressão, então você tem os pontos experimentais, e vocês vão precisar escolher lá para fazer uma regressão que seja quadrática. Mas vocês não vão ter lá uma opção, você vai ter lá linear, logarítmica, blá blá blá. A gente tem usado linear, mas não vai ter uma lá quadrática. Mas vai ter uma que vai estar lá polinomial. E aí vocês podem escolher o grau, vocês vão colocar grau 2, né? Porque na verdade essa opção aqui serve para qualquer polinômio de grau 3, 4 e assim por diante. Não sei se tem um limite. Mas o fato é que a gente vai utilizar o grau 2, né? Que representa justamente a regressão quadrática, que o grau do polinômio é o grau máximo, é o grau maior, é 2. Antes de fazer a parte de regressão quadrática aqui, então na parte de atrito cinético, a gente vai
verificar o atrito estático para algumas superfícies, né? E como a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar, se vocês lembrarem lá na parte de dinâmica, a gente chegou a fazer uma discussão lá nas notas de aula acerca do coeficiente de atrito estático, que a gente verificou que se a gente pegar um bloquinho sobre uma superfície e puder verificar que um aumento desse ângulo de inclinação, quando ele estiver num ângulo específico que ele está na iminência de que a gente começar a ter movimento, a gente consegue mostrar que o coeficiente de atrito estático vai ser igual à tangente do ângulo de inclinação, tá? Então, vocês vão acompanhar lá na tomada de dados experimentais, em que a gente vai fazer uma coisa extremamente simples, que é pegar uma ripa aqui, que a gente vai colocar, que tem um material específico, e a gente tem aqui um outro bloquinho que tem uma parte inferior que tem um outro material específico, e a gente vai querer saber qual que é o coeficiente de atrito entre esse par de superfícies, tá? Então, como a gente faz isso, a gente vai simplesmente medir os parâmetros aqui, na verdade a gente vai medir a altura, tá? Desse ponto aqui, né? E a gente sabe também o comprimento dessa tábua, então a gente vai conseguir fazer determinação de qual que é o ângulo θ aqui, simplesmente fazendo o cateto oposto dividido pela hipotenusa, e a partir desse ângulo a gente tira a tangente dele e a gente tem o coeficiente de atrito estático. Se vocês olharem aqui nas notas do laboratório, a gente tem aqui a discussão acerca de como a gente chega nesse resultado para vocês relembrarem, tá? Então a ideia é vocês pegarem os dados experimentais e fazer o cálculo, então, dos coeficientes de atrito para os diversos pares de superfície possíveis que a gente vai ter aqui. Vai ter dois blocos e vai ter duas superfícies, né? Então a gente vai ter a combinação dessas superfícies de contato. Agora, para determinar o coeficiente de atrito cinético, a gente vai ter um aparato um pouquinho mais complexo que vai envolver lá algo que é basicamente uma máquina de Atwood, que é muito similar àquilo que a gente fez quando a gente fez análise da segunda lei de Newton, né? Ao invés de a gente ter um trilho de ar, a gente vai ter agora um sistema que tem atrito, né? Que lá a gente estava interessado em verificar a relação lá para aceleração. Agora, o que a gente faz é utilizar um sistema que é feito de madeira, mas que a gente faz a mesma coisa. Vai lá, coloca dois sensores, então a gente tem uma superfície horizontal, a gente tem dois sensores, tem uma roldana, tem uma massa suspensa, e aí a gente coloca aqui um fio, né, amarrado num bloquinho. Esse bloquinho ele tem um pininho aqui que vai passar pelos sensores e vai ativar os sensores para poder fazer a cronometragem do tempo necessário para ele fazer esse deslocamento Δx aqui. Claro que agora a gente não está sujeito simplesmente às forças de tensão normal e peso, né? Então a gente tem uma tensão aqui, a gente tem uma normal aqui, tem a força peso, a gente também tem uma força de atrito. Então, devido à existência dessa força de atrito, a gente vai verificar que o tempo necessário para poder fazer essa translação é um pouquinho maior do que se a gente não tivesse essa força de atrito. Mas o fato de a gente conseguir determinar os valores de distância e de tempo vai permitir que a gente consiga determinar qual é a aceleração que esse bloquinho tem. Sabendo qual é a força-peso desse bloquinho que está suspenso, a gente consegue determinar então qual que deve ser o valor da força de atrito para que essa aceleração seja atingida, tá? E através desse valor da força de atrito, a gente sabendo que a gente tem no caso da força de atrito cinético, que a força de atrito é igual a μ cinético vezes a normal, a gente consegue determinar qual que vai ser o valor do coeficiente de atrito cinético, uma vez que a gente tem o valor da normal e o valor da força de atrito, né? Então, aqui nas nossas aulas do laboratório, a gente tem lá a discussão lá para a massa suspensa, a massa que vai se deslocar horizontalmente. Então a gente tem todo esse cálculo lá, que é muito similar ao que a gente já tinha feito lá na parte de teoria. E a gente vai conseguir determinar então qual que vai ser a expressão para aceleração desse sistema em termos das massas, né? E a partir dessa aceleração a gente consegue isolar aqui
o coeficiente de atrito cinético em termos das massas dos dois blocos, da aceleração que a gente determina através da cinemática e do valor da aceleração da gravidade. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer desse sistema é utilizar os dados experimentais para poder calcular o valor adequado da aceleração. A gente é obrigado a utilizar a regressão quadrática porque a gente tem aqui, ó, na equação 10.33, que é aquela de cinemática, né? A gente tem a presença de uma velocidade que é diferente de zero. Vocês vão reparar lá no vídeo da coleta dos dados experimentais que a gente tem lá no aparato aqui a primeira bandeirinha, digamos assim, o primeiro sensor, né, que precisa ser ativado lá pelo pininho, ou bandeirinha do bloquinho que desliza. Só que devido ao próprio suporte aqui, o pé dessa superfície horizontal, a gente não consegue pegar o sensor e deslocar ele até o início aqui, né? Então, como a gente teria uma dificuldade muito grande de poder determinar todas as vezes aqui de uma maneira reprodutível que o bloquinho ficasse colocado exatamente antes do sensor, a gente prefere também, aproveita e já introduz um assunto novo, né? Porque muitas vezes a gente realmente não tem como eliminar essa velocidade inicial, ou pode ser um outro caso que a gente tem alguma coisa que a gente tem até interesse em calcular, né? A gente preferiu soltar sempre o bloquinho sempre da mesma posição inicial, sempre encostadinho lá numa guia de referência. A gente solta o bloco, ele ativa o sensor e a gente sabe que como ele percorre uma distância que é sempre a mesma, porque o sensor vai ficar fixo, né, esse primeiro sensor aqui, a gente só vai variar a posição do segundo sensor, então aqui é fixo, e a gente pode variar então a posição do segundo sensor, variando então o deslocamento Δx, a gente consegue fazer com que essa velocidade inicial aqui vai ser sempre a mesma. Então a gente vai conseguir determinar o valor da aceleração com um valor, uma qualidade boa. Claro que esse valor de velocidade inicial aqui não tem nada de interessante, então a gente não vai se preocupar em relação à determinação dele, né? Então o interesse aqui é basicamente no valor da aceleração para poder calcular o valor do coeficiente de atrito. Uma outra razão para a gente pegar e tentar fazer com que a gente solte esse bloquinho sempre da mesma posição inicial ali antes do sensor é que na verdade a força de atrito ela é um pouco complexa, né? Ela na verdade não é tão simples quanto a gente gosta de imaginar que ela seja simplesmente uma constante vezes a normal. Na verdade, essa expressão aqui de atrito, ela é conhecida de uma maneira errônea como atrito de Coulomb. Mas na verdade o Coulomb foi um cara que foi estudar essa expressão aqui para mostrar que ela tinha limitações. Ele percebeu, por exemplo, que ela funciona bem se você tiver superfícies metálicas. Se ela tiver um bloco de alumínio em cima de uma outra superfície de alumínio, as duas bem polidas, assim, né, mas não excessivamente polidas. Já vou entrar em detalhes do porquê. Então ele percebeu que funcionava bem. Agora, se pegar lá duas superfícies de madeira, se elas ficarem muito tempo em contato, a gente tem um pouquinho mais de atrito estático máximo do que se elas simplesmente acabaram de ser postas uma em contato com a outra. Tem outros casos, sei lá, pegar alguma coisa que seja uma borracha, um polímero, assim, em que se as superfícies ficam em contato por muito tempo, elas meio que aderem. Então pode ser difícil da gente conseguir soltar elas depois de elas ficarem muito tempo. Então a gente percebe que na verdade a força de atrito estático máximo, por exemplo, ela não é um negócio tão simples assim, não é uma coisa tão constante como a gente gosta de imaginar. Sobre a questão de a gente não polir demais uma superfície, em alguns casos a gente vai ter lá, por exemplo, digamos que a gente tem dois blocos de alumínio, e a gente faz um polimento muito bom dessas superfícies. Na verdade, o alumínio, como todos os metais, ele forma o que a gente chama de uma estrutura cristalina, né? Então os átomos, eles tendem a se organizar de uma maneira bastante ordenada. Isso pode ser percebido em vários materiais, na verdade. Se você pegar açúcar, por exemplo, ou sal de cozinha, acho que é um exemplo bom, que quando você pega e faz a cristalização do sal de cozinha, você vai perceber que ele comumente forma planos, assim,
Ele forma diversos cristais, né? E esses cristais eles tendem a ter uma estrutura que é formada por cubos. Isso é um reflexo do fato de que a organização dos átomos é tal que ele tende a formar cubos. Tá? E tem outras possibilidades, a gente pode ter lá uma formação de uma coisa que seja mais hexagonal, dependendo das propriedades dos átomos que compõem esse material. Tá? Então, existe um caso que é uma formação natural, que é conhecido como escada dos gigantes, que eu acho que fica na Islândia. Acho que é na Islândia. E que são várias colunas que parecem que são coisas que não são naturais, porque são prismas hexagonais, assim. Isso, na verdade, é um reflexo das propriedades do material que compõe essa pedra aqui, e ela tende a formar esses prismas hexagonais. Então, se você pegar lá qualquer material que tem uma estrutura cristalina, como metal, se você conseguir fazer um polimento muito bom da superfície, você vai ter uma coisa tão com um único plano assim de material, que se você pegar e tocar essas duas superfícies aqui no vácuo, ou mesmo se você não tiver vácuo, você vai começar a ter efeitos desse tipo. Quando você toca essas duas superfícies, você vai acabar com um negócio que vai ficar assim, os átomos todos tocando uns aos outros. Então eles vão acabar formando um material só, né? Que não tem como esse átomo aqui saber que eu pertenço àquele pedaço e esse outro aqui pertence ao outro pedaço. Não existe isso, né? Então o material acaba fazendo uma solda, digamos assim, ele passa a ser um material só. Então, se você fizer um polimento excessivo, você pode acabar tendo esse tipo de caso, né? Então, essa questão dessa expressão que a gente tem para atrito, ela tem suas limitações, mas ainda assim ela funciona bem para diversas aplicações e a gente vai então fazer um experimento justamente para poder verificar isso. Aqui tem uma gravura aqui do equipamento da parte cinética, tá? O equipamento da parte eletrostática é super simples, né? Então ele não é mostrado aqui. Mas aqui a gente tem então o equipamento que foi utilizado e a gente tem lá os dados. Vocês vão perceber uma coisa no vídeo é que não tem muitos dados experimentais sendo capturados para a questão do atrito cinético, porque o professor lá que trabalhou lá comigo para fazer os vídeos, ele faz isso de uma maneira um pouco diferente. Ele só faz duas medidas, variando a distância aqui, e aí faz um sistema para poder resolver para aceleração. Eu opto por fazer vários valores de medidas diferentes de distância e com isso conseguir fazer o gráfico e fazer a regressão quadrática. Ele não faz essa questão da regressão quadrática. Então vocês vão ver que os dados da tabela que eu passo para vocês, eles são diferentes. Então vocês utilizem os dados da tabela e não os dados que são passados no vídeo. Se tiverem qualquer dúvida em relação a resolver qualquer uma das questões lá, vocês entrem em contato comigo nos horários de atendimento, tá? E acredito que seja isso. Então, qualquer coisa, vocês perguntam lá e a gente repassa aí qualquer dúvida que tenha ficado para trás, tá? Até mais.